Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar a falar a parada aqui. Então, a gente vai fazer a configuração de VLAN. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem? Que a gente estudou na aula passada, né? Que a gente estudou na aula passada. O Carlos está falando que o PDF do dia 18/8 não está liberado. Não está mesmo, é só para assinante, tá? Assim como a aula. Mas está tudo lá colocado. Tipos de VLAN que a gente tem aqui tipo de VLAN que a gente tem aqui no Cisco iOS quando a gente fala de roteador Enterprise, tá? Opa. Enterprise. Roteador não. Em switch para empresa, tá? A gente tem VLAN de dados, VLAN de voz, e aí a gente tem 3 VLANs que acabam sendo uma só, beleza? A gente tem... Se na planilha está dizendo... Deixa eu só falar aqui, ó, Carlos, quando uma live ela é exclusiva para assinante, ela fica tudo exclusivo para assinante, tá? Se tá falando na planilha que a live é para assinante, fica tudo para assinante. E a VLAN padrão nativa de gerenciamento nos dispositivos da Cisco, ela é uma só, tá? Isso aqui é uma só, beleza? Que, por padrão, é a VLAN 1, joia? Isso aqui é o que a gente tem. Então, a VLAN de dados é onde eu vou colocar os dados dos computadores normais. VLAN de voz é onde eu vou colocar um telefone IP, uma câmera IP, ou então um dispositivo desse tipo assim. E a VLAN, que é a padrão nativa e de gerenciamento, é a VLAN onde no switches Layer 2 ele vai responder com o IP de gerenciamento, tá? Quando você der um ping, fizer um SSH, um telnet, é nesse IP que você vai entrar. Aí, como é a configuração padrão de um switch? Ele não tem VLAN de voz, todas as portas estão configuradas na VLAN 1, tá? Que é uma VLAN de dados por padrão, beleza? VLAN default nativa de gerenciamento vem desativada, tá? A interface VLAN. Deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês. VLAN é aquele conjunto de portas que a gente tem. A interface VLAN é uma interface virtual onde eu vou colocar o IP daquela VLAN, beleza? Então, essa interface VLAN aqui de gerenciamento, ela vem desativada. Switch Enterprise não é igual a esses switches que a gente tem em casa, que tem um IP. Você tem que configurar tudo, tá? Você tem que configurar tudo. E, por padrão, vem tudo desativado. Então, você não consegue pingar, você não consegue dar telnet, não consegue fazer nada para um switch Enterprise que tiver no padrão, beleza? Tem algumas outras coisinhas que vêm configuradas nos switches. Por exemplo, VTP, que é o VLAN Trunk Protocol. Isso aqui vem ativo. Para que serve o VTP? Manter a consistência do VLAN Database. Você cria uma VLAN numa rede, você tem que criar ele na rede inteira, que vai ter encaminhamento daquela VLAN, tá? Então, o VLAN Database, o VLAN Trunk Protocol, ele foi feito para te ajudar. Então, ele tem uma estrutura cliente-servidor. Você cria as VLANs no servidor e ela repassa para os clientes. Se eu não quero que ele tenha VTP, eu posso configurar como modo transparente e switch novo, modo off, tá? Esse modo off aqui só tem switch novo que suporta VTP versão 2. Switch mais antigo vai suportar VTP versão 3. Switch mais antigo vai suportar só VTP versão 1 e 2, beleza? Mas basicamente o VTP ele vem configurado por padrão com um domínio nulo e sem senha, tá? Então ele não tem password, ele não tem senha, beleza? E todo mundo vem como servidor, como server, tá? Essa é a característica padrão de um switch da Cisco,
beleza? Então, não se recomenda você colocar um switch da Cisco na tua rede sem mexer nele, joia? Por causa do VTP. Se o teu switch entrar como server e ele tiver prioridade sobre os outros, ele vai colocar as VLANs dele em todos os switches, inclusive dos outros servers, tá? E ele pode apagar uma VLAN e fazer a tua rede parar de funcionar. Então você nunca coloca um switch da Cisco na rede sem configurar o VTP, pelo menos, tá? Não quer usar VTP? Mete ele como transparente, mete ele como off, se ele suportar, né, desligar o VTP e faz a configuração manualmente, beleza? Qual que é a vantagem do VTP? A vantagem é que você configura as VLANs em um switch e ele ensina todos os outros, tá? Essa é a grande vantagem. Eu vou mostrar para vocês isso daí. Outra coisa, Spanning Tree Protocol. Foi aqui que deu a encrenca da aula passada, tá? Bem aqui. Bem aqui, nesse ponto. O Spanning Tree Protocol, ele serve para garantir uma topologia livre de loop. A gente sabe, né, que tenho dois switches. Quem tem um link, não tem nenhum. Caiu ele, fica tudo fora. Então a gente quer dois links pelo menos, né? Mas se você colocar dois links entre dois switches em Layer 2, vai acontecer uma coisa chamada tempestade de broadcast. Que é, esse cara mandou um broadcast para cá, ele pega esse broadcast e envia para tudo quanto é porta e para o trunk. Ele vai receber o broadcast aqui, ele envia para tudo quanto é porta e para o trunk. E ele vai ficar copiando, copiando, copiando até travar tudo, tá? Esse som de peido eu fiz com a boca. Aí, só para deixar claro, né? Então, o que o Spanning Tree faz? O Spanning Tree vê que você tem dois switches com dois links, escolhe o melhor link e desativa o segundo, tá? Ele não mata o link, ele desativa uma porta. O link não morre, ele só desativa uma porta. Tem como deixar os dois links ligados? Tem um negócio chamado lag, que é o Link Aggregation, ou na Cisco a gente chama de Ether Channel, tá? Você pode usar um Ether Channel, um Link Aggregation e fazer os dois trunks funcionarem ao mesmo tempo, beleza? Aí a gente mente para o Spanning Tree, o Spanning Tree pensa que a gente tem um link só, mas a gente tem mais de um, beleza? Só que tem uma encrenca aqui. O Spanning Tree na Cisco é chamado PVST Plus. Per VLAN Spanning Tree Plus, tá? O que é Per VLAN Spanning Tree? Spanning Tree por VLAN. Então, cada VLAN que eu crio, ele cria uma instância de Spanning Tree. Se eu não criar essa VLAN no cara, o Spanning Tree bloqueia qualquer coisa que tenha ali. Ele não deixa passar no trunk dele uma VLAN que não está criada. Por quê? Porque ele tem que proteger, ele tem que fazer uma topologia livre de loop. Se ele não conhece aquela VLAN, se ele não tem uma instância criada para aquela VLAN, ele mata o tráfego daquela VLAN. Então, por padrão, o STP sobe uma instância na criação da VLAN. Isso aqui não é infinito, tá? Tem um número finito, eu não vou falar sobre isso aqui agora. E também, por padrão, ele cria só para faixa standard. O que é a faixa standard? É aquela faixa que eu falei na aula passada, né? Que vai de 1 a 1005, que na realidade vai de 2 a 1001 só, né? Do 1002 ao 1005 a gente não usa. O 1 também, ele fica meio que já pré-configurado, tá? Para esses caras ele já está pré-configurado. Por isso existe o VTP e essa coisa chamada da consistência do VLAN Database. O que eu fiz na aula passada, né? O que a gente fez aí na aula passada que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, nesse cara, criei as VLANs 1 e 2. E aqui eu não criei nada, só tava VLAN 1. Esse cara aqui, ó, no trunk, esse cara deixava passar a VLAN 1 e 2 no Spanning Tree. Esse aqui só a VLAN 1. Ele não deixava 1 e 2. Eu vou mostrar isso para vocês. Já estava no comando, mas como eu falei, né? O que aconteceu na aula passada? Eu não estava planejando fazer aquela configuração completa. Então, como eu não estava planejando fazer a configuração completa, eu fiz a aula meio que na porrada, né? E quando a gente faz as coisas na porrada sem planejamento, sem teste, a gente acaba se ferrando. Isso é muito normal. Isso acontece no dia a dia da gente, né? Escreve aí, quem nunca, né? Quem nunca se ferrou por fazer uma coisa
que não teve planejamento, né? Que você não planejou, não preparou direitinho. O trabalho de faculdade era muito comum, né? A gente aprender, às vezes a gente ia apresentar o trabalho de faculdade sem estudar direito. Ele chegava lá na frente, blá, 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 blá. Isso acontece com todo mundo. E acontece muito também com quem tem bastante experiência, que nem eu, porque você fala, isso aqui é simples, eu vou fazer e vai funcionar. Nada é simples, né? Nada é simples. Tudo pode dar problema, né? É a lei de Murphy, beleza? Então, por padrão, vamos lembrar aqui, ó, VTP, ele vem configurado normalmente no switch VTP versão 2, ele vem com domínio nulo, ele vem como server e sem senha, beleza? Spanning Tree, ele vem o PVST Plus, tá? E ele cria uma instância por VLAN que você criar, beleza? Recomendação, não usa o PVST, usa o RSTP ou MSTP, tá? Nos teus labs, usa o RSTP, o Rapid Spanning Tree. O Rapid Spanning Tree é muito melhor e vai funcionar bem legalzinho. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês é para usar também o Port Fast, que ele ativa a porta diretão, né? Quando a gente tem clientes nas portas de acesso, beleza? O Port Fast você não vai usar no trunk. Existe um negócio chamado Trunk Fast, mas se você colocar o Rapid Spanning Tree, você não tem esse problema. Roteamento entre VLANs. Você tem dois tipos. Router on a Stick ou SVIs em switch Layer 3. Router on a Stick ativa a interface física, não configura IP nela e configura IP nas subinterfaces. SVIs cria uma SVI por VLAN. Só que é o seguinte, primeiro você cria a VLAN. Depois você cria a SVI. E você vai ver que pode ser que elas não subam. Aí só quando você criar um trunk que ela vai subir. Porque normalmente uma SVI ela precisa de uma porta alocada naquela VLAN para subir. Então quando uma SVI tua não subir, você dá o show IP route, não aparece a rotinha lá, dá um show IP interface brief e ela fica desativada, é porque você precisa configurar pelo menos uma porta naquela VLAN. Colocando um trunk, tudo quanto é porta do trunk, tá? O trunk, desculpa, ele pertence a todas as VLANs, né? Lembrando que um trunk na Cisco, ele deixa passar todas as VLANs, beleza? Criou uma instância de Spanning Tree, criou uma VLAN, ele deixa passar nele. Então, quando você sobe um trunk, ele vai subir todas as SVIs, porque é como se estivesse alocando porta daquela VLAN dentro desse trunk, beleza? É como se estivesse colocando essa VLAN dentro desse trunk, joia? Então, não se assustem na hora de configurar roteamento entre VLAN, se não aparecer as rotas, beleza? Porque é só depois que a gente colocar o trunk que vão aparecer as rotas. Só depois se alocar uma porta na VLAN que vai aparecer rota. Etapa de configuração de uma rede com switch. Cara, veja só, isso aqui a Cisco considera básico. O que nós vamos fazer hoje aqui é uma coisa básica para uma redezinha pequena. E aqui vem uma coisa, né, que vai fazer você enxergar por que a Cisco não tirou o CCNA e falou, cara, tudo vai virar automação, né? Todo mundo está falando, cara, tudo vai virar DevOps, NetDevOps, automação, não sei o que lá. Mas isso aqui não vai morrer. A configuração do switch, o que você coloca nele, os perfis, os profiles, não vão morrer. Inclusive as redes antigas, né? Ninguém vai matar e jogar tudo fora, né? Isso aqui é um passo a passo muito simples, tá? Muito simples. Vocês vão ver que não é tão simples assim, mas é considerado basiquinho, tá? Isso aqui você vê, começa a ver no CCNA e esmerilha, né? Você começa a escovar bit no CCNP, tá? Mas isso aqui é coisa que é considerada facinho. Então, para você configurar switches, você tem dois switches, você tem trunk entre eles, você tem clientes e aqui você tem alguém que vai fazer o roteamento entre VLAN. Vou colocar ROAS aqui, ó, Router on a Stick, mas também podia ser um switch Layer 3, tá? Tanto faz. Então você vai ter que configurar o VTP, mudar de Spanning Tree para Rapid Spanning Tree, criar as VLANs
executar o VLAN Membership nos switches L2 ou até no switch L3. Lembra que um switch L3 é um switch L2 com roteamento, tá? Ele pode ter também clientes nas portas dele, beleza? Então, ele continua sendo um switch, joia? Aí você pode opcionalmente configurar o Port Fast nas portas de acesso. O que o Port Fast faz? Quando eu coloco um computador, ele vai levar 50 segundos para subir. Se você colocar o Port Fast, você fala assim, ó, bicho, eu não tenho Spanning Tree nessa porta, é uma porta de cliente, sobe de cara. É isso que ele faz, tá? Ele não vê se tem loop aqui. Ele não vê se tem loop aqui, tá? Então ele sobe de cara. Sobe de cara. Beleza? Aí depois, cria os trunks, segredinho. VTP só troca mensagem através de trunks, tá? Se você configurar o VTP e não configurar os trunks, não tem comunicação do VTP. Os pacotes do VTP vão trafegar só pelos trunks. E por último, configura o roteamento entre VLANs. Cara, isso é para subir uma redezinha de um branch office. Eu não coloquei ACL, eu não coloquei roteamento, eu não coloquei porcaria nenhuma. É uma redezinha simples, vocês vão ver a quantidade de configuração que você precisa. Deixa eu só responder uma pergunta do Alilson. Em produção, seria melhor utilizar o Spanning Tree ou o Rapid Spanning Tree? Em qualquer lugar do mundo, do universo, ou melhor usar o Rapid Spanning Tree? E em produção, se a tua rede for muito grande, você vai ter que usar o Multiple Spanning Tree, porque ele usa o Rapid Spanning Tree, tá? Mas ele deixa você colocar várias instâncias dentro de uma mesma de um mesmo domínio, tá? É como se eu... O que o PVST faz? PVST e o PVLAN Rapid Spanning Tree. PVRST. Tá aqui, o PVLAN Rapid Spanning Tree faz. O que eles fazem? Eles calculam tudo por VLAN. Se eu tiver 100 VLANs, você tem 100 cálculos de topologia. Beleza? O Multiple Spanning Tree, eu consigo juntar um monte de VLAN e fazer ele fazer um cálculo só. Tá? É isso que o Multiple Spanning Tree faz. Então, se você tem uma rede muito grande, você tem que usar o Multiple Spanning Tree. Beleza? Mas usar o Spanning Tree... Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registre-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana, ou o arquivo da semana, em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá,
Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade sem blá blá blá.